Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, costumes e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. A Bíblia nos apresenta ao menos 3 maneiras pelas quais Deus tem se revelado ao homem ao longo de toda a história. Uma delas é por meio da criação. Em Romanos capítulo 1, verso 20, a Bíblia nos diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, de maneira muito clara, são conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Outra maneira de Deus se revelar ao homem, e agora falamos de uma revelação suprema e especial, foi através de sua encarnação na pessoa de seu Filho Jesus. E conforme Hebreus, capítulo 1, verso 3, e 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, respectivamente, diz que Jesus é a expressão exata de Deus e a sua imagem. E por fim, temos a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que conforme 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é o sopro, é o hálito divino que por meio de homens escolhidos pelo próprio Deus registrou tudo aquilo que o Senhor desejou revelar aos homens. Pela Bíblia, Deus aponta o estado real da humanidade pecadora, seu final trágico, ao mesmo tempo em que revela o seu amor, estabelecendo o seu plano salvífico pela graça e unicamente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Aprove a Deus que tal registro, em sua maior parte, fosse feito na língua hebraica. E é exatamente sobre isso que nós falaremos no programa de hoje. E para abordar este assunto, temos um convidado muito especial que nos trará um conteúdo rico a respeito da língua hebraica, professor Paulo Brito. Professor Paulo, seja bem-vindo, obrigado pelo convite de estar conosco aqui no Israel para Jesus. Obrigado, professor. Shalom a todos, é uma honra e um prazer estar aqui. O professor Paulo Brito, ele é bacharel em Teologia Ministerial pelo Seminário Batista Logos, formado no curso Conhecendo o Messias nas Escrituras do Instituto Tzadik, professor de hebraico moderno e bíblico, tendo cursado aí 7 anos de hebraico particular, em aulas particulares, e também pelo Centro de Línguas Estrangeiras na Universidade Mackenzie. E na Casa de Cultura de Israel, atualmente é o Nibis Cultural. E também é membro na Templo Batista de Indianópolis. Professor Paulo, nós vamos falar um pouco aí a respeito da língua hebraica, né? Então, vamos começar do início, né? Um pouquinho sobre a história da língua hebraica e vamos remontar ao primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e a primeira pergunta que eu faço é: o hebraico é a língua de Adão e Eva? Ótima pergunta. É provável, tá? Há quem defenda que sim, e o motivo para isso seria o uso que é feito da língua logo desde a narração da criação no livro de Bereshit, que é Gênesis. Você tem, por exemplo, nomes como Adam. Adam em português seria Adão, e Chava, que é Eva, né, em português. Então, para entender como isso funciona, a língua hebraica trabalha com relação entre as palavras, uma raiz, uma derivação. Então, por exemplo, Adam deriva de Adamá, que significa terra. Então, o significado do nome de Adão. E Chava relação com a palavra Chai, que é vida. Então, por causa dessas relações, entende-se que a língua hebraica possa ter sido realmente a primeira língua, né, a língua de Adão e Eva. Muito bem. Muitas pessoas, né, ao se deparar com o texto em hebraico, com a língua em hebraico, vê uma tremenda dificuldade, porque acho que você vai falar um pouco mais para frente, né? Os caracteres são diferentes,
a ordem da escrita é diferente, né, da direita para a esquerda, e muitas vezes parece ser algo assim extremamente fora do alcance do estudo do hebraico. O que se pode se aprender do hebraico, da língua hebraica? Bom, com relação a isso, é um princípio de alfabetização, então não se assuste com essas questões, é uma língua diferente, mas não é impossível aprender. Desde a primeira aula você já aprende a ler, a escrever e a falar poucas palavras, né? Então tem que passar por esse processo de alfabetização. E algo curioso sobre a língua hebraica, o que se pode aprender dela é que o próprio nome da língua ensina alguma coisa. Em hebraico, a palavra hebraico é ivrit, e ela deriva de avar. Avar significa atravessar. Bom, Abraão estava de um lado do rio, na terra de Ur-Kasdim, a terra de Ur dos caldeus. E ele foi chamado por Deus para atravessar daquele lado do rio para este lado. Dá para até ter uma conotação da mudança espiritual que aconteceu na vida dele, né? Ok. Então, isso você pode aprender só com o nome da própria língua, né? Pelo visto, assim, nós temos muitas curiosidades, é meio que uma fonte inesgotável, né, o estudo do Sim, hebraico, né, professor? poderia falar por muito tempo. Por muito tempo. Às vezes você tem uma palavra que, de uma só palavra, você já tem conceitos ali que estão embutidos que são preciosos, né, Sim. dentro da língua. O hebraico, ele deixou de ser falado durante algum tempo, desde a sua existência, dos primórdios do período bíblico, sempre foi falado. Como que essa dinâmica, né, do idioma? Bom, o hebraico foi falado na terra de Israel enquanto o povo de Israel esteve lá e pelo fato do exílio, né, e principalmente pelos romanos, que durou mais tempo, ah, o hebraico deixou de ser falado. Então, no dia a dia não se falava hebraico, mas a língua não morreu, ela permaneceu na parte escrita. Então, literatura de sabedoria, de ciências, de filosofia, nos últimos 2000 anos tem sido desenvolvida, né? Até o ressurgimento da língua hebraica de forma falada, a partir de 1881, por um jovem judeu lituano chamado Eliezer Ben Yehuda, né? Então ele tinha o desejo de que a língua hebraica fosse falada em casa e ensinada na terra de Israel. E quando ele se mudou para a terra de Israel, ele começou a falar somente hebraico dentro da sua casa. Um desafio para a esposa dele, que não falava o hebraico, foi muito difícil mesmo, você pode estudar isso na história, mas através dele, hoje Israel já fala em hebraico de novo na sua terra. As escolas educam em hebraico, tudo é em hebraico lá. Perfeito. Então, a gente vê até uma preservação do próprio Senhor em relação ao próprio idioma, né? Uhum. Assim como nas escrituras também, a gente estudando bibliologia, a gente vê a maneira como que o Senhor foi preservando a sua palavra, né? E até o próprio idioma também, né? Porque um idioma tão antigo poderia já ter sido, né, se perdido ao Poderia. longo do tempo, mas está vivo, né? E Sim. você citou um pouco aí, acho que você vai falar um pouco mais para frente também, mas se já puder adiantar, Uhum. você citou que hoje em Israel o hebraico é o idioma oficial, embora também Sim. fala-se o inglês, né? É o mesmo hebraico bíblico? É um outro tipo de Hum. hebraico? Há muita diferença entre o bíblico e o moderno? Vamos pensar que seria meio que um português antigo e o português moderno. Então você tem palavras que são da época bíblica e você tem palavras que são modernas. Então na Bíblia não existe avião, porque o avião é uma invenção recente, se você comparar com a época bíblica. Mas você vai ter palavras na língua hebraica da qual você pode criar uma que represente o que seria o avião. Um exemplo, a palavra guarda-chuva. Na Bíblia você tem duas palavras para chuva, Geshem e matar. Aí escolheram a palavra matar e dela derivou-se mitriá. Então de chuva você tem guarda-chuva. E assim vai. Palavras continuam sendo criadas no hebraico moderno. Então, existe uma forma mais antiga de falar, que é a que está na Bíblia. Então, essa não é falada hoje, entenda como se fosse o português antigo, né?
de uma forma um pouco mais moderna. Então vai haver diferenças, mas não vou dizer que seria muito não, porque pelo que eu já li, um judeu de hoje, tá, 2022, se encontrasse com um judeu da época bíblica, poderia conversar com ele. Interessante. Glória a Deus por isso. Sim, interessante. O professor Paulo, sendo professor, né, obviamente ele leciona o hebraico, o grego, logo mais um pouco mais para frente também vai falar um pouco a respeito do curso e de repente onde você pode encontrá-lo e de repente estudar as línguas bíblicas, né? E antes de continuarmos aqui, Paulo, Uhum. de onde surgiu esse seu interesse pela língua hebraica? E não só pela língua hebraica, mas essa dedicação pelo povo de Israel. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Bom, eu creio que Deus me chamou especificamente para testemunhar de Yeshua, Jesus, para o povo judeu. E isso ocorreu entre 2006 e 2007. Trabalhava num local que você diria que seria o mais improvável para isso acontecer, e ali ele começou a queimar no meu coração a seguinte pergunta: quem é que está testemunhando para os judeus? Porque eu conheço missionários, pessoas que pregam o evangelho para tantas pessoas no mundo, tantos povos, mas quem é que está pregando para os judeus? E aquilo ardeu tanto no meu coração que eu comecei a buscar. E a partir daí, né, de forma bem resumida, é que eu fui atrás de falar a língua hebraica. Na época eu pretendi ir para Israel tipo por conta própria, mas não consegui na época, né? Mas Deus foi direcionando a partir daí. E aí, a partir daí, foi se aprofundando na língua, todo o interesse. Sim, e Deus me deu oportunidades entre a comunidade judaica. Conheci judeus já convertidos, nós chamamos os judeus que aceitam o Senhor Jesus como seu Messias, chamamos de judeus messiânicos. Então, esse é o termo. Conheci não messiânicos também entre a comunidade, tive a oportunidade de testemunhar, de falar em grandes associações judaicas aqui em São Paulo, e de entregar também um Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, em hebraico e português para algumas pessoas, né? Então, várias oportunidades surgiram todos esses anos. É interessante todo o conhecimento, né, que você adquiriu, tem adquirido, tem transformado para que o Senhor Jesus seja conhecido, né, entre os judeus, entre a comunidade judaica. Sofrut, a arte de escrever aí os textos bíblicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, traduz para a gente, professor, o que significa, o que é sofrut. Sofrut significa arte de escriba ou arte escribal. É o estudo das técnicas para se produzir ou escrever um rolo das escrituras, o que é muito interessante. As escrituras não cessaram de ser transmitidas de geração para geração, continuam sendo transmitidas, em especial na língua original, que é o hebraico, tratando-se do chamado Antigo Testamento. Tá? Então, a Sofrut é a arte que ensina como você deve escrever as letras, a forma de cada uma. São cerca de 4.000 regras para você aprender. Puxa. E isso que conta cerca de 20 regras por letra do alfabeto. E você deve ter uma memória bem treinada, não pode fazer copiando coisas, tem que ter uma memória treinada para isso. Então, sabendo esses detalhes, você entende quando lê na Bíblia, quando aparece algum escriba lá. Então, ele não era qualquer pessoa. Geralmente falava mais de uma língua, pela pesquisa que eu fiz. Era uma pessoa de alta posição, tinha aposentos no palácio, então vivia junto ao rei. Era não somente em Israel, mas outras nações que também tinham escribas, né? Era visto como alguém de muita importância. Então, a Sofrut trata dessas questões. Como que você escreve, principalmente sendo a palavra de Deus, tem todo um modo específico. Um rolo das escrituras precisa ser escrito num formato que relembre o Mishkan. Mishkan é o tabernáculo. Então, a associação da palavra de Deus escrita é a mesma coisa que associar com a presença de Deus no meio do povo por meio do tabernáculo. Muito De interessante. forma resumida,
Acho que daria para falar isso. Ok. E quando você está se referindo, porque o hebraico ele tem tanto o seu formato quadrático, né, que é o Uhum. que nós conhecemos a escrita do texto bíblico, como também o cursivo. Obviamente você está falando a respeito dessa escrita quadrática. Sim, sim. Essa é a escrita hebraica clássica, chamada de Ktav Ashuri. É um alfabeto que é empréstimo do aramaico e tem sido a forma padrão até hoje, né? Então, quando você fala de escrever um rolo das escrituras, é sempre com esse formato de letra, não vai ser com o formato de letra cursiva. Isso para outras literaturas rabínicas também, judaicas, que não a Torá ou os textos do Tanar. Uma literatura judaica, ela vai utilizar esse hebraico clássico. Sim, vai ser escrito dessa forma, mas eu não vou dizer que são necessariamente as mesmas regras, porque não é um rolo das Ok, escrituras sendo produzido, né? São livros, vamos dizer assim. Mas a letra vai ser a mesma. perfeito. Ah, quantas letras há na Torá e por que se contam as letras? É interessante porque os números eles são bastante importantes, né? Você Uhum, vê dentro do texto bíblico, né? Você tem um livro na Torá, né, que foi trazido para nós como números, né? Na verdade, Bamidbar tem uma uhum. outra conotação no Sim, sim. deserto, alguma coisa assim, mas para nós foi trazido como números, né? Então Uhum, temos comumente o texto o livro de números, que ali há uma série de, de números mesmo, né? Contagem ali, genealogias e tudo. Mas o número é muito importante, não só nos textos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Você tem uma estrutura, por exemplo, em Mateus, na genealogia do Senhor Jesus, que tem sim, 14 gerações, embora seja escrito em grego, há uma mente judaica ali, porque os escritores sim. eram judeus. O número é muito peculiar, muito importante, né? Quantas letras que há na Torá e por que se contam as letras? Ahm, com a resposta vai levar você a entender o que é que Deus fez com a Escritura e o valor que nós devemos dar à palavra dele. São 304.805 letras, só na Torá. Então, o que você chama de Gênesis até Deuteronômio contém, no hebraico, 304.805 letras. Por que isso é contado? É que o texto devia ser transmitido de geração para geração. Então, quando o manuscrito ficava velho, precisava ser feita uma cópia. Só que a cópia não podia ter nem mais e nem menos do que a anterior em número de palavras e teriam que ser as mesmas palavras. Então, eles contavam o número de letras para evitar quaisquer erros. Então, o texto que você tem hoje aí na sua mão é o mesmo que foi dito há 3.500 anos atrás. Então, por causa da fidelidade dos escribas em essa é a palavra de Deus, então vamos contar cada uma das letras. Hoje, se você pega uma Bíblia em hebraico, no fim de cada livro, você tem um pequeno resumo de quantas letras há naquele livro, quantos versículos, quantas porções de leitura e quantos anos de história se passam naquele livro, né? Então, marcações dos escribas pelos séculos. Então, esse era um método para que pudesse ter uma fidelidade ali, Uhum, para que pudesse, os copistas, né, sim. pudesse fazer um padrão ali para que pudesse o texto bíblico ser Uhum. copiado e transmitido com fidelidade ao longo dos anos. Isso. Posso só acrescentar? Com relação ao que você mencionou sobre números, eles também são importantes dentro do que a Bíblia ensina. A respeito da genealogia em Mateus, a questão do número 14 é porque, assim, você tem o nome de Davi, em hebraico, David, as letras Dalet, Vav, Dalet. Dalet é o número 4, Vav, 6, Dalet, 4. Então, você tem a 14, que é o símbolo para Davi. Então, 3 vezes está sendo dito em Mateus capítulo 1 que Yeshua é ben David, que Jesus é filho de Davi. E 3 vezes na língua hebraica é um modo muito enfático. Então, Mateus tinha um propósito de alcançar a audiência dele, que conhecia essas coisas, dizer: esse aqui é o filho de Davi. Esse é um dos usos que se faz com o número.
Já que você tocou no assunto de números, né? Você falou algo bem interessante, dentro do que a Bíblia nos permite a abordar sobre essa questão. Uhum, Porque isso não tem nada a ver com numerologia e questões cabalísticas que até tem uhum, dentro do judaísmo, né? É uma outra coisa. sim. Bom, essas questões vão existir, por isso você deve ter a Bíblia como seu padrão, porque Deus usa isso. Então, se Ele usa e mostra lá, alguma coisa há para aprender. Deve-se tomar cuidado, procurar saber, tendo a Bíblia sempre como seu padrão. Muito bem. Nós temos este programa inicial falando sobre língua hebraica, né? A história da língua hebraica, e é um assunto que tem bastante detalhes aí para ser Detalhes e falado, né? detalhes. Tanto que essa é a parte um, apenas a parte um do programa. Nós teremos a parte 2 onde nós abordaremos outros assuntos também. Professor, você, como já foi dito no início do nosso programa aqui, você é professor também de hebraico, né? Uhum, E de alguns anos para cá a gente tem percebido, né, embora muitos achem assim que é uma letra de outro mundo, um bicho de sete cabeças, aprender o hebraico, a gente tem percebido um interesse maior no estudo da língua e um conhecimento maior das línguas originais, a qual a Bíblia foi escrita. Para aqueles que desejam ter um curso de hebraico, uhum. ah, você tem até aqui um espaço, Opa. pode procurar o professor Paulo, e, Sim, sim, por favor. e você tem um curso que vocês estão começando agora. Sim. Bom, eu sou professor de idiomas particular, né? Então, há algumas línguas que eu ministro como professor particular. E na igreja, especificamente, estamos com um curso que é de hebraico bíblico e grego bíblico. Vai começar agora em março, dia 8 de março. Sempre às terças, a partir das 19. Tá, então, tanto o hebraico para um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento, Uhum, quanto do grego para o Novo Testamento também, vocês sim. estão oferecendo este curso. Ele vai acontecer às terças-feiras Isso. no Templo Batista de Indianópolis. Onde que é o Templo Batista de Indianópolis? Ele fica na Avenida Imarés, número 776, em Moema. E é no período da noite presencial. Sim. E para aqueles que desejarem se matricular, se inscrever no curso, dá tempo ainda? Dá tempo, dá tempo. Podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Posso falar? Claro. Então, pelo e-mail paulo.h.brito@hotmail.com ou WhatsApp 98503-6897. E esse é um curso introdutório, aquele que nunca teve um contato direto com a língua pode fazer desde o início, pegando mesmo ali a Sim, alfabetização. esse especificamente vai pegar desde a alfabetização e aqueles que já são pastores, que são recém-formados no seminário, podem se aprofundar, porque na época do seminário você tem bastante estudo para fazer, mas é muito importante após o seminário, com um pouquinho mais de calma, né, sem tanta pressão, você pode estudar conosco, então se aprofundar. Aí alfabetização e depois passando pelos demais assuntos das duas línguas. Ok, você aprende o hebraico no seminário, o seminarista aprende ali o instrumental, Uhum. e depois ele acaba, né, até meio que se perdendo, às vezes não se aprofunda, né? Então, mesmo aquele que também que já saiu do seminário, que já teve o contato com a língua também ele pode Uhum. se aperfeiçoar no hebraico no curso que vocês estão oferecendo. Sim, sim. Pode se aperfeiçoar e vai gostar muito, porque eu incluo o fato de eu falar hebraico, trago a cultura, aquilo que eu já vivo do meu ministério, aquilo que Deus me chamou. Então você vai ouvir o idioma, temos exercícios de áudio para praticar. Já imaginou você ouvindo as escrituras no original, tanto no hebraico quanto no grego? Então isso acrescenta bastante, questões de cultura, aprendizado. Eu trago a arte de sofrut, que é a arte de escriba, trago os Teamei Hamikra, que é a forma de cantar as escrituras. Então, fora ilustrar ou mostrar passagens na língua original para enriquecer a aula para o aluno, né? Então, é um curso bem completo, assim. Então, o aluno, além de ler o hebraico, além de
conseguir manusear ali um texto na língua original, ele também vai aprender lá a escrever algumas palavras em hebraico, né? Sim, 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 desde o começo. Desde o Quando começo. você citou Sofruto, você deu um tapinha assim no peito, Ah, como algo assim que, poxa, é algo que te meu coração tá ali. cativa muito. Eu pretendo ser um escriba. Recentemente terminei meu TCC e ele foi baseado no alfabeto hebraico, né? As próprias letras isoladamente podem ensinar, não palavras, mas as letras do alfabeto ensinam, e há razão para isso, tá? Então eu cheguei a entrevistar um escriba moderno. A entrevistar, na verdade, eu conversei com ele, pegando algumas dicas, porque eu sigo já o material dele há alguns anos para ensinar nas minhas aulas, né? Então, há muitos escribas modernos. E eu desejo muito, tenho um desejo de honrar o legado que judeus messiânicos deixaram para nós. Muitos judeus que se converteram produziram cópias do Novo Testamento, traduzindo do grego para o hebraico, para entregarem para o seu próprio povo as escrituras, o Novo Testamento na língua deles, né? E um deles, inclusive, Ezekiel Marguliath, produziu a única cópia do Novo Testamento inteiro em hebraico com sinais de cantilação. E isso é um testemunho grandíssimo. Ele era filho de um rabino de alto escalão e conheceu Yeshua, Jesus, dentro de uma yeshivá. A yeshivá é como o seminário para a formação de liderança, para a formação do rabino. Então, ele tendo conhecido o Senhor como seu Messias, seu Salvador, produziu esse Novo Testamento em hebraico e acrescentou os sinais de cantilação, e a gente pode cantar o Novo Testamento assim como o Antigo é cantado. Então eu queria honrar, eu quero aprender, eu quero escrever cópias dos manuscritos em memória deles, fora que o meu aprendizado pessoal, eu tenho toda a reverência pela palavra do meu Deus, quando eu escrevo com relação aos nomes dele e as outras palavras, né? Daria para falar muitas coisas. É por isso que está aqui no meu coração. Ah, muito bem. E imagino que seja um estudo de anos, né? Para ser um escriba, né? Sim, tem formação, tem escola, tem certificado, já li um pouco sobre isso, né? Gostaria. Mas aí eu vou aprendendo por enquanto, né? Da forma que vai sendo possível, nos trabalhos que estou fazendo. Muito bem. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso Ah, programa, mas ainda bem que nós temos a parte 2 e a gente ainda tem mais coisa aí para a gente avançar, para a gente conversar, mas nós vamos encerrando por aqui. Professor Paulo, quero agradecer por prontamente aceitar o convite de estar no Israel para Jesus e poder eu que já dar agradeço. este tema introdutório tão importante. Afinal de contas, nós estamos falando de uma língua a qual o Senhor desejou que fosse registrado a sua santa palavra, né? Então, acho que deveria ser um desejo de todo crente, todo cristão, Sim. né? Ao menos conhecer um pouco a respeito do hebraico. Uns vão se sair bem melhor, né? E vão se aprofundar e vão se tornar um professor Paulo, né? Outros talvez aí vão, né, ter mais no sentido de um conhecimento um pouco mais, né, não tão profundo, mas é interessante que todo cristão deveria se interessar um pouquinho em conhecer um pouco mais do hebraico e as suas riquezas que estão ali no texto, né? Obrigado mais uma vez pela sua disposição e por Obrigado. estar conosco aqui. E para você que nos acompanhou durante este programa e que chegou até o final aqui conosco, nós queremos agradecer pela sua audiência e sempre lembrando você de suas orações, orar pelo povo de Israel, pelos trabalhos de organizações e igrejas que estão envolvidas em fazer o nome de Yeshua, Jesus, conhecido entre os judeus. Me despeço por aqui, Shalom Aleichem, e até o nosso próximo programa.